e é algo que a gente tem uma perspectiva dele a partir da Bíblia. Por quê? Porque nós enxergamos essa movimentação desde o tabernáculo de Davi. E quando a gente percebe isso, a gente vê então que não tem nos nossos dias, né, um pai para esse movimento, né, uma mãe ou uma pessoa. E se a gente fosse atribuir quem começou com isso, a gente responderia, sem medo de errar, foi Davi, né, em seu tabernáculo. E é interessante a gente entender isso, né? Davi viu algo e aquilo que ele viu, ele trouxe para o seu tabernáculo. Eu queria já começar com vocês, né? Abrindo em 2 Crônicas. Quem tiver com a Bíblia aí, ou no celular, no computador, quiser acompanhar. É bom anotar as referências, né? Para conferir depois também. 2 Crônicas 29. 29 e 25. Segunda Crônicas 29 vai falar da reforma que Ezequias promoveu, né? Ou do reavivamento. É interessante que o padrão que Ezequias segue é o mesmo padrão de quando Davi ele assume o reinado, né? Porque quando Davi manda trazer a arca que estava na casa de Abinadab, ela já estava em Israel, só que ela não estava sendo utilizada no tabernáculo de Moisés, né, que estava funcionando ainda ali em Gibá. Mas quando Davi toma essa decisão é porque ele tem algo bem nítido no seu coração, né? Ele resolve que o governo durante o seu reinado não vai ser dele, mas vai ser de Deus. Por isso que ele fala, vamos trazer a arca. Então, em Amós 9, quando fala da restauração do tabernáculo de Davi, não vai falar somente da questão de nós estarmos tendo uma movimentação de adoração, porque Davi é o cara da adoração, ou de uma movimentação em intercessão, mas vai falar exatamente do governo, né? A restauração do tabernáculo de Davi é o governo de Deus, é o senhorio de Deus sendo estabelecido. E quando Ezequias assume, né, há vários anos depois, o reino já está dividido, né, não é mais só o reino de Israel, agora é Israel e Judá. E Ezequias é um dos reis de Judá, dentre 5, né, que mantém a postura de andar nos caminhos de Davi. E quando Ezequias assume o governo, ele também faz como Davi, né? Ele não quer governar, ele quer que o Senhor governe. Então, ele anda segundo aquilo que Davi prescreveu, inclusive a respeito do sacerdócio, a respeito da adoração, a respeito daquilo que Davi construiu, né? E eu estou falando, iniciando com isso, para a gente entender que tudo aquilo que a gente vai trazer para vocês em relação a essa movimentação a partir do tabernáculo de Davi, de adoração e intercessão conjunta, é algo que Deus ordenou a Davi. E vários anos depois, né, nos escritos de 2 Crônicas, em relação a Ezequias, é que a gente vai entender, né, que o que Davi fez em relação a toda a mudança que ele promoveu, né, dentro do seu reinado em relação ao sacerdócio, ele não fez isso, né, porque foi uma boa ideia dele, mas ele fez isso debaixo de uma ordem do Senhor. E é isso que o texto fala, né? Porque fala assim, também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã.
porque esse mandado veio do Senhor por intermédio de seus profetas. E aqui é interessante que a gente vê que tudo aquilo que Davi promoveu porque foi uma ordem do Senhor, através de uma direção profética, né? E é interessante que essa ordem, ela vem a Davi atribuída a dois profetas, né? E esses profetas que é Gad e Natan, eles têm uma movimentação diferente, porque um é vidente, né? E outro é o profeta que a gente está acostumado em relação àquele que ouve e fala. E há duas palavras mais utilizadas no hebraico para profeta, que é Roé e Nabi, né? Um vai falar desse profeta que ouve e fala aquilo que ouve, e o outro vai falar desse profeta que tem a visão aberta, né? Ele vê, né? Ele tem todo o discernimento e toda uma fala, não somente por aquilo que ele está ouvindo, mas por tudo aquilo que ele está vendo, né? Então, ele tem visão, por isso que se usa em relação a Gad a palavra vidente, mas não é na conotação que nós estamos acostumados em nossos dias, né? Então, é uma conotação diferente. Então, é interessante a gente perceber, então, que essa movimentação que está sendo tão falada em nossos dias de adoração, intercessão conjunta, ela não é algo novo, né? Ela tem uma pessoa que iniciou isso, como eu disse, foi Davi, mas Davi não fez isso por ele fez isso diante de uma ordenança, de uma direção de Deus, né? E quando ele promoveu isso, né, ele simplesmente trouxe uma perspectiva diferente daquela da velha aliança, porque diante daquilo que a gente vai ver, nós vamos perceber que Davi se movimentou na nova aliança. Por isso que Davi é uma das pessoas que tipificam Cristo na velha aliança, né, por entender, por conseguir entrar no lugar e perceber algo que vai além da religião, vai além daquilo que ele aprendeu, né, dentro da sua cultura religiosa, ok? Aí, lá em 1 Crônicas 15, se você quiser abrir, no verso 1, a gente vai ver que Davi, ele preparou casas para si e também preparou um lugar para a Arca de Deus, né? E fala que ele armou uma tenda. E essa tenda é o que nós chamamos de tabernáculo de Davi, né? Essa tenda, ela não tem a estrutura do tabernáculo de Moisés, porque essa tenda que Davi monta não tem o átrio nem o santo lugar, né? Davi só queria saber do santíssimo lugar, né? Exatamente por quê? Porque dentro de um alinhamento profético, Davi entrou num lugar, né? Eu queria que você abrisse comigo lá em Hebreus 4. Eu quero falar para você qual é esse lugar que Davi conseguiu entrar. Hebreus 4, 15. Vamos ler a partir do 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Então, Davi ele conseguiu acessar um lugar, assim como Ezequiel, Isaías, Davi também, nos Salmos a gente vai perceber isso, né?
ele contempla o trono de Deus e contempla o rei que se assenta no trono. E quando ele faz isso, né, assim como João em Apocalipse 4 e 5, eu creio firmemente que ele vê toda a movimentação de serviço e adoração que acontece nos céus diante do trono de Deus. E por que eu afirmo isso? Né? Eu afirmo isso mediante a forma que Davi, né, organiza o tabernáculo e a liturgia do tabernáculo. E é interessante a gente perceber isso, né? Porque Davi ele consegue acessar um ambiente que não é natural, né? Ele consegue, dentro do tabernáculo, né, promover algo que não acontecia antes no tabernáculo de Moisés. E isso é perceptível, né, pela forma que ele se movimenta. Né? Quando a gente vê 1 Crônicas 16, a partir do verso 6, a gente vai ler: os sacerdotes Benaia e Jaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Então, o que é interessante aqui? A gente vê que, pela primeira vez dentro do tabernáculo, né, se teve canções a Deus. Porque, se a gente for pensar, quando a arca estava sendo trazida, em 1 Crônicas 13, a gente vai ver isso, foi debaixo de muita canção, muita dança, muita oração, proclamação, né? Então, isso já era algo comum, né? O povo celebrar, exaltar o nome do Senhor. Mas quando fala a primeira vez, é porque isso foi dentro do tabernáculo. Porque no tabernáculo de Moisés, todos os aspectos que acontecia ali estavam apontando para a intercessão, né? Apontando para Cristo como intercessor. Tanto é que para entrar no Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, somente o sumo sacerdote poderia fazer isso, né? Só ele teria esse acesso no tabernáculo de Moisés. Só que aí que entra a perspectiva e a visão de Davi, porque Davi muda isso, né? Davi traz a arca, Davi coloca a arca no centro do seu tabernáculo e coloca os levitas ao redor, né? Então a gente vê o que a gente leu em Hebreus 4 acontecendo nos dias de Davi, né? Porque o nosso sumo sacerdote, que é Jesus, nos deu livre acesso à presença de Deus. Nós que somos o quê? Sacerdote, porque nós cremos no sacerdócio do crente, amém? Todo cristão é um sacerdote, né? Tem vários textos na Bíblia que vão confirmar isso, né? Apocalipse 1:6, 2 Pedro 2, né? 4 e 5 e outros mais. Então, todo o cristão hoje é um sacerdote. É essa temática, né, do autor aos Hebreus, né, quando ele começa a falar de Jesus como sumo sacerdote. Então, ele começa a falar, você vai ler isso no capítulo 7 de Hebreus, de uma nova ordem sacerdotal. Né? É por isso que alguns cantores hoje e tangedores, eles ficam meio nervosos comigo, né? Porque eu falo assim, você se autodenomina levita, né? Eu entendo que se você faz isso, é porque você é descendente da tribo de Levi, né? Tem alguma raiz judaica, ou porque você está levitando, né? Porque a verdade é que, né, se a gente lê Hebreus, do capítulo 5 ao capítulo 10, a gente vai ver que em Cristo foi instituída uma nova ordem sacerdotal. E a ordem sacerdotal de Arão, de Levi, ela caiu. Então, nós andamos segundo o sacerdócio de Yeshua, o sacerdócio de Cristo. Né? Agora, lógico, quando a gente vai para a Velha Aliança e vê o sacerdócio levítico, há princípios que permanecem. Então, nós vamos ter no sacerdócio levítico, né, ensinamentos que a gente precisa manter, né? Mas numa perspectiva maior, numa perspectiva onde aquilo que era sombra, hoje a gente tem uma realidade. Então, se a arca representava
o acesso à presença de Deus, nós sabemos que em Cristo hoje nosso acesso é maior, porque em Cristo nós adentramos as regiões celestes, né? Aonde tem o trono de Deus. Amém? Para confirmar isso que eu falei, vamos abrir em Efésios. Efésios 1. Só confirmar aqui. Efésios 1, a partir do 20, né? Que fala assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Né? E Paulo está falando que Deus, então, pelo seu poder, né? Que é o poder que tem na igreja, né? Ao ressuscitar Cristo, né? O fez assentar à sua direita nos lugares celestiais. E lá no capítulo 2, no verso 6, também vai falar: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então ele está falando de quem agora? Ele está falando da igreja, né? Ele está falando do povo de Deus. Ok? Então a gente vê que o nosso lugar de governo, né, o nosso lugar de autoridade é em Cristo nas regiões celestes. Porque é o lugar que ele se assenta, né? E é interessante que Paulo vai falar, e nos fez, ou seja, já é uma realidade. Nós já estamos em Cristo assentados neste lugar, ok? E quando eu falo isso, né, eu quero trazer exatamente essa realidade dentro do tabernáculo de Davi. Por quê? Porque Davi, então, ele assume o papel sumo sacerdotal e organiza o serviço dentro do tabernáculo, sendo que ele nem da tribo de Levi ele era, né? E ele não foi fulminado nem morreu por causa disso. E é outro aspecto interessante. Quando ele faz isso, ele pega a Arca da Aliança e coloca no centro, né? E coloca os levitas ali com instrumentos ao redor da arca, em volta da arca. E eles vão, então, começar a cantar e tocar instrumentos que Davi fez, né? Ao Senhor 24 horas, 7 dias na semana. E é interessante a gente perceber isso, né? E o aspecto sacerdotal que eu preciso levantar é exatamente esse. Então, Davi ele assume o papel de sumo sacerdote, né? Ele pega os demais levitas que são sacerdotes e dá acesso àquilo que só o sumo sacerdote tinha no tabernáculo de Moisés, que é a arca que representa a presença e a glória de Deus em meio ao povo, né? Então, Davi ele tipifica Cristo ao movimentar o tabernáculo dele, não na velha aliança, mas na nova aliança. Porque ele chega e fala: olha, eu ouvi algo, através de Gade e através de Natã. Eles adentraram no lugar. E se a gente for ler Apocalipse 4 e 5, é exatamente o que a gente vai perceber, porque todos os adoradores celestiais ali, eles estão em volta do trono, né? Eles estão ao redor do trono. A gente vai ver os 24 anciãos, a gente vai ver os 4 seres viventes, as milícias de anjos, e mais para frente, em Apocalipse, a gente vai ver que até os santos, né? Ou seja, nós aparecemos ali, porque Apocalipse, o aspecto temporal dele é da eternidade, é no Kairos, né? Uma hora está no presente, outra hora está no passado, uma hora está no futuro, né? E é interessante a gente notar isso. Então, Davi ele conseguiu ver algo e reproduziu. Então, eu falei isso na aula passada, eu quero falar de novo aqui. Quando Moisés constrói o tabernáculo, Deus fala: faça tudo conforme aquilo que eu lhe mostrei. E o que será que Moisés viu? Aí eu quero te convidar a abrir em Hebreus 9, que eu só citei na outra aula, mas
Hoje eu estou sentindo direção da gente ler. Hebreus capítulo 9. Verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes como sumo sacerdote. Cada ano entra no santo, que cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio, né? Então, é interessante essa afirmativa aqui do autor aos Hebreus, porque ele vai trazer algo para a gente, né? Ele vai trazer que no céu tem um santuário que Cristo adentrou. Numa perspectiva escatológica, né? A gente apontaria esse santuário para uma cidade que há nos céus, mas não é esse a nossa perspectiva, então vou deixar isso para uma outra oportunidade, né? Mas é interessante a gente ver que o santuário que Jesus habita, né, ou pisou como sumo sacerdote, não é o santuário humano, né? Então ele está falando de algo, né, que existe nos céus. E foi exatamente isso que Moisés viu. E ele traduziu no seu tabernáculo. Então, o que a gente pode afirmar? Que Moisés ele viu uma estrutura, né? Só que Davi viu uma liturgia. Ele viu uma movimentação. E é exatamente essa movimentação que Davi traz para o seu tabernáculo. Por isso que ele coloca, né, Asaf, juntamente com os seus irmãos, né, para cantarem, Benaia e Jaziel, para tocarem continuamente ao Senhor, porque é isso que acontece nos céus. É isso que a gente percebe. Isaías 6, Isaías revela que Deus está sendo exaltado dia e noite pelos serafins que estão cantando, que estão dizendo a ele, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, né? E a gente vê que tem um contracanto também ali, porque continuamente também os quatro seres viventes, eles estão dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor que era, que é e que há de vir, né? Então, Davi acessou esse lugar e Davi trouxe, né, aquilo que ele viu, aquilo que ele entendeu para dentro do seu tabernáculo. Então, Davi viu uma adoração a Deus por canções, por palavras, por falas, né, acontecendo dia e noite, e ele trouxe isso para o seu tabernáculo. É interessante que em Apocalipse 5:8 vai falar que os 24 anciãos e os quatro seres viventes, cada um tem uma harpa, né, de ouro em suas mãos, isso vai falar de música, né? E tem taças de ouro. E como são de ouro, a gente não consegue ver o conteúdo, que não é cristal. Então, ele destaca o conteúdo, né, que são as orações do santo, né? Estão cheias de incenso, que são as orações do santo. Então, Davi percebeu que no céu, além de música, né, tem oração sendo ofertada a Deus. E é isso que a gente precisa entender quando a gente pensa num turno, né? Quando a gente fala de uma reunião de oração, né, quando a gente fala de uma movimentação de oração, às vezes a gente acha que vai ficar só orando, 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 né? E no sentido de falando, falando, falando. E há pessoas também, né, que costumam até pregar. Isso é bom para as nossas reuniões coletivas, evangelísticas, né, nos nossos cultos, nas nossas movimentações para alcançar pessoas, né? Só que a proposta dos turnos é exatamente a gente entender que é um momento de adoração a Deus, ou seja, de contemplação, né? Da gente se voltar a Deus. Eu estou falando aqui,
eu entendo pelo convite que eu estou falando aqui achistas, né? Então, nós estamos nos movimentando em algo onde a nossa arte, que é uma forma de comunicação, eu aprendi isso, foi até com a pastora Adriana Pinheiro, quando eu fui no Evangelizando com Arte, né? Eu participei do... É antigo, viu, gente? Eu sou um pouquinho velho também. Foi 2000, 2001, 2001 e 2003, né? Que eu participei. E eu lembro dela falando, né, que a arte, a dança, né, o teatro, a poesia, né, aquilo que a gente escreve, o artesanato, tudo são formas não só de beleza, mas também de comunicação, porque trazem mensagem, né? E a gente pode falar com Deus por intermédio da nossa arte. Nós podemos adorar a Deus e também orar através da nossa arte, né? E muitas vezes a gente fica naquela questão do serviço. Ah, me deram uma pauta, a gente vai interceder por isso. E a gente fica lá orando, 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 orando. Só que a nossa oração, ela está sendo jogada em um ambiente ainda natural. Por quê? Porque nós não adentramos no lugar que a gente vai adentrar pela adoração. Vocês estão me entendendo? Então, qual a importância de, antes da gente interceder, a gente ganhar um tempo na presença de Deus, né, cantando, adorando? Os que dançam ali pode colocar uma música, né, e dançar, né? Outros podem, através da sua arte, fazer essa conexão, né, contemplativa, vendo, enxergando Deus, né? E é isso que a gente precisa entender. Por quê? Porque esses seres que estão lá em Apocalipse 4 e 5, eles estão voltados para Deus. E é isso que a gente precisa entender. A adoração não é Deus vendo o que eu faço. A adoração sou eu contemplando, né? Porque eles estão em volta, olhando para aquele que está sentado no trono. E é interessante que os seres viventes, eles têm olhos por dentro e por fora, e em toda a parte do corpo. Então, eles não estão perdendo nada de quem Deus é. Eles estão o tempo todo observando quem Deus é. E quando você vê lá no grego, né, eles declarando santo, 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 esse santo é muito mais do que você falar que Deus é uma pessoa pura, separada, né, que não é contaminada, incorruptível, né? Esse santo, santo, santo agrega algo de surpresa, porque enquanto eles estão ali declarando e olhando para Deus, aquele Deus que se assenta no trono, né, ele se manifesta de várias formas. Então, hoje eu estou vendo ele assim, daqui a pouco ele está de uma forma diferente. Então, eles ficam tipo assim, uau, né? Outra característica, outra realidade de Deus que eu não estou conhecendo e agora eu estou conhecendo, né? Então, esse santo, 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 essa repetição, é porque tanto no grego, no hebraico, não tem hiperlativo, né? Então, não tem santíssimo, né? Então, traz essa surpresa. Uau! Né? Olha quem ele é. Realmente ele não é comum. Realmente ele não é igual a ninguém. Né? E quando a gente pensa que já o conheceu, a gente está conhecendo uma nova realidade dele, né? Um novo atributo, né? Uma nova característica da sua pessoa. Né? E é esse lugar que a gente tem que adentrar, né? É esse lugar que a gente tem que contemplar, né? Porque a adoração é uma resposta de quem Deus é, né? A adoração a gente o exalta por conhecê-lo, por saber a pessoa dele, né? E é interessante isso, porque louvor é a gente exaltar por aquilo que ele faz, por aquilo que ele realiza. Mas adoração não. Então, na adoração tem que ter contemplação. Então, você precisa enxergá-lo, você precisa vê-lo. E eu falo assim, você precisa ter uma experiência com ele. Uma coisa é o cantar, ou dançar, ou fazer uma arte, porque a Bíblia diz que ele é santo. Outra coisa é eu experimentar da santidade dele na minha vida e essa experiência com a santidade dele trazer mudança. E isso ser algo partilhado comigo. Foi o que aconteceu com Isaías. Ele contemplou o Senhor sentado no alto sublime trono, viu suas vestes, né, e as orlas das suas vestes tocando ali o santuário que ele visualizou, né?
e ele caiu em si, ele viu Deus e ele se viu. Né? E é isso que a gente precisa entender, qual é a importância da adoração contemplativa. É que quando a gente enxerga Deus, a gente se enxerga. E é isso que a gente precisa entender. Se a gente quer conhecer a nossa realidade em Deus, a gente precisa saber quem Ele é. Se Ele é pai, eu sou filho. Se Jesus é o noivo, eu sou a noiva. Né? Se o Espírito é o morador do santuário, eu sou esse templo vivo que o Espírito Santo habita. Então, a minha realidade em Deus está diante de quem Deus é. Então, eu preciso contemplar isso, e isso vai trazer mudança. E é isso que Isaías passa, né? Isaías fala, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, ele viu a sua realidade e viu a realidade do povo onde ele estava. Por isso que no verso 8, quando fala que ele, ao ser tocado, né, ao ser perdoado seus pecados, e ele ser tocado por uma brasa viva, né, ele ouve o clamor dos céus. Então, seus ouvidos foram abertos. Né? Ele contemplou, ele se reconheceu, né? Ele foi tocado, né? Ele foi purificado, e ele então teve os seus ouvidos abertos, e ele ouviu um clamor dos céus. E ele respondeu, porque o clamor coletivo, né, é quem há de ir por nós, a quem enviaremos, né? E ele responde, eis-me aqui. E ele fala, eu estou aqui, pode me enviar, porque esse eis-me aqui no hebraico é Hinene, né? E Hinene você fala com quem você tem aliança, né? Um filho, quando ele ouve o pai, um filho judeu, o pai chama, ele não vai falar, e aí, velho, o que você quer, meu? Ele não fala isso. Ele fala, Hinene, né? Eis-me aqui, papai, Abba, né? Porque eu tenho aliança com você, eu tenho um compromisso com você. E é isso que a gente precisa entender, né? Nosso Pai está nos chamando para um lugar, para uma posição, né? E para a gente responder aquilo que Ele está aclamando, aquilo que Ele está dizendo, né? Então a gente precisa entender que esse serviço, né, que não é novo, esse serviço de adoração e intercessão contínua, ele tem um lugar que a gente precisa adentrar. Por isso que no capítulo 4 de João, quando João começa a ter a visão, e a voz que falava com ele, né, chama ele de novo, e ele olha para o céu e ele vê uma porta aberta, né? E a voz dizia, vem, sobe para cá, porque eu vou te mostrar tudo aquilo que vai acontecer. Então, João ele teve uma perspectiva futura de tudo aquilo que aconteceria na Terra a partir da visão do trono. E é isso que a gente precisa entender, porque a gente quer entender as coisas na visão terrena. A gente fica cantando que os céus venham para a terra. Se a gente quiser trazer céus para a terra, a gente tem que conhecer os céus. Nós temos que conhecer esse lugar, nós temos que habitar este lugar, né, que é o nosso lugar em Cristo, né, adentrar as regiões celestes. Então, Deus está nos chamando para uma adoração, que ao mesmo tempo, né, que é pela palavra, né? Porque a gente pode cantar a palavra, a gente pode dançar a palavra, a gente pode fazer várias artes através da palavra, mas uma adoração que, além de bíblica, ela precisa ser celestial, porque aquilo que nós estamos fazendo é alinhado com aquilo que está acontecendo nos céus. Então, isso muda a nossa perspectiva, né? Aí a gente entende que quando a gente faz isso, aí sim, o que a gente vai orar não é baseado naquilo que eu penso ou na realidade de tudo que está acontecendo. Porque se eu estou diante de um rei, eu estou ouvindo os decretos que saem do rei para hoje, para agora. Então, eu não vou ficar preso àquilo que a mídia está dizendo, eu não vou ficar preso àquela situação que eu estou acontecendo. Né? Amós 3, 7, 8 fala algo interessante. Né? Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Porque o Senhor não faz nada sem falar aos seus profetas. E se nós somos uma igreja profética, se nós somos uma igreja que ouve Deus, a gente vai falar o que Deus está falando. E para isso, a gente tem que adentrar um lugar, a gente tem que gerar um ambiente. Aí, quando eu estiver intercedendo, eu não vou estar mais no ambiente físico somente, aonde eu me encontro, né? Eu vou estar na sala do trono, um lugar de graça e de misericórdia, como a gente leu em Hebreus 4. Então, nós vamos
estar atento aos decretos que Deus está pronunciando. E a nossa intercessão é alinhada. É interessante que Paulo aos Romanos, ele vai falar que que Jesus está diante do Pai, intercedendo por nós, ao nosso respeito. E muitas vezes, irmãos, a gente tem que esquecer um pouquinho aquilo que está acontecendo e olhar para Jesus e falar: Jesus, dá-me a sua intercessão. Faça-me que eu conheça aquilo que você está orando diante do Pai ao meu respeito. Não é? Então, a gente precisa entender isso. Para isso, a gente precisa contemplar. Para isso, a gente precisa mergulhar no ambiente, né, que vai ser manifesto na Terra também, quando a gente adentrar um lugar. Essa sala de conselho, essa sala do trono, essa sala de governo, essa sala de autoridade. Por isso que antes do serviço, antes da gente ficar orando, né? Em nossos turnos, a orientação que nós trazemos é: ganhe tempo adorando, ganhe tempo se aproximando da presença, ganhe tempo adentrando no lugar, porque quando você ouvir o que você precisa ouvir, sua oração, sua intercessão pode até ser pouca em termos de tempo, mas vai ser muito mais eficaz. Amém? Abra comigo aí em 1 Crônicas 23. Algumas coisas que eu estou falando aqui eu não falei na aula passada, né? E algumas coisas que eu falei na aula passada eu estou falando aqui. Mas nunca a gente consegue dar a mesma aula assim na íntegra. Primeira Crônicas 23:1. Sendo, pois, Davi já velho e farto de dias, constituiu ao seu filho Salomão rei sobre Israel. Ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima. Seu número contados um por um foi 38.000 homens. Destes havia 24.000 para superintenderem a obra da casa do Senhor, 6.000 oficiais e juízes, 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos que Davi fez para esse mistério. Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Ok? Então a gente vê aqui, Davi ele consegue fazer uma logística, né, para o serviço no templo, porque ele quer construir um templo para Deus, mas Deus fala que ele não vai fazer isso, quem vai fazer é Salomão. Então ele prepara os recursos, né, tanto materiais como humanos para isso, para quando Salomão for cumprir esse serviço, essa missão, ele tivesse já algo organizado, né? Então ele pega os sacerdotes e levitas e separa para alguns serviços específicos. E dentre esses serviços estão os músicos, porque no templo de Salomão, aquilo que Davi instituiu na sua época também acontece. Então, durante os 40 anos do reinado de Salomão, também tem ali canções, orações sendo entoadas a Deus 24 horas, 7 dias na semana, né? E é interessante a gente ver que Davi, além de construir instrumentos, então isso foi instituído, né? Agora, o louvor, as canções, a adoração fazem parte do serviço sacerdotal dentro do tabernáculo de Davi, também no templo de Salomão. E com a divisão do reino, isso vai perpetuar através dos 5 reis, e também com Esdras e Neemias, isso vai ser restaurado, isso vai ser instituído também, né? Ok? Vamos lá para a 2 Crônicas 25. Para a gente ver isso rapidinho que eu afirmei aqui.
Calma aí, deixa eu só conferir aqui. Não, eu já adiantei. Segunda Crônicas 8, perdão. Segunda Crônicas 8, 14. Aqui está falando do reinado de Salomão, né? Também, segundo a ordem de Davi, seu pai, dispôs os turnos dos sacerdotes nos seus ministérios, como também os dos levitas, para os seus cargos, para louvarem a Deus e servirem diante dos sacerdotes, segundo o dever de cada dia, e os porteiros pelos seus turnos a cada porta, porque tal era a ordem de Davi, o homem de Deus. Amém? Então a gente vê que aquilo que Davi instituiu em termos de liturgia, mesmo o templo de Salomão tendo a mesma estrutura do tabernáculo de Moisés, se manteve a adoração, se manteve os turnos com os levitas, ok? Então, o templo tinha o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. E a liturgia implantada por Davi, ela permanece, ela continua. Então, se eu falei que no tabernáculo de Moisés, o aspecto sacerdotal ali em Cristo era intercessório, o de Davi era da adoração. E o templo de Salomão agora vai ter os dois aspectos. Ele vai ter a estrutura e vai ter a liturgia. Ok? Vai ter o aspecto intercessório e também o aspecto da adoração. Vamos abrir em 2 Crônicas 20 e 21. Aqui, Salomão já não reina mais, já está morto. Roboão dividiu o reinado, né? E agora é Israel e Judá. Israel, nenhum rei segue ao Senhor. Judá, 5 reis seguem ao Senhor. Vamos ver a movimentação desses reis. 2 Crônicas 20, 21. Jeosafá, né? Conselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, no reinado de Josafá, né, os cantores que serviam ao Senhor também estavam instituídos. E no momento de guerra, né, no lugar de levar armamento, ele coloca os cantores na frente, no lugar dos guerreiros linha de frente, e ele coloca eles para louvarem ao Senhor. Né? Então, a gente vê que esses cantores, né, que serviam ao Senhor, ou cantores para o Senhor, na época de Josafá, eles estavam também atuantes. Né? 2 Crônicas 23, 18. Aqui é o reinado de Joás, né? Na tutela de Joiada. Então, no verso 18 fala: entregou Joiada a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara para o encargo da casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria, com canto, segundo a instituição de Davi. Amém? Então, aquilo que eu falei sobre aquilo que havia sido ordenado para acontecer em relação à estrutura do tabernáculo de Moisés, né, e aquilo que Davi trouxe, a gente vê aqui, através do relato, né, de 2 Crônicas, que na época do reinado de Joiada, isso permaneceu. Né? 2 Crônicas 29 e 25.
a gente já leu, né? E aqui vai falar do rei Ezequias, daquilo que ele promoveu, né? Segundo, né, a ordem de Davi. Então, no início do versículo fala: também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade. Amém? Então, a música, as canções, né, como serviço sacerdotal, na época de Ezequias também permaneceu. Segunda Crônicas 35, vamos ler o verso 4 e o verso 15. Agora é Josias, né? O seu reinado. Na observância da Páscoa, no verso 4, ele fala: preparai-vos segundo as vossas famílias, segundo os vossos turnos, segundo a prescrição de Davi, rei de Israel, e a de Salomão, seu filho. No verso 15, os cantores filhos de Asaf estavam nos seus lugares, segundo o mandado de Davi, de Asaf e de Emã, e de Gedutum, vidente do rei, como também os porteiros a cada porta. Não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Então a gente vê que para se cumprir os turnos, né, os seus irmãos, né, eles davam tudo aquilo que era necessário para que aquilo que Davi havia prescrito acontecesse, né? E é uma coisa que a gente precisa entender. Se a gente quer levantar em um lugar adoração e intercessão 24 horas, 7 dias na semana, a gente vai precisar de pessoas para isso, né? E eu quero trazer essa estrutura para vocês que Davi estabeleceu de turnos. Vamos voltar um pouquinho, 1 Crônicas 25. É interessante que 1 Crônicas 25, você vai ver, a partir do verso 7 e 8, que é tirado o sócio para designar os deveres, né? Tanto do pequeno como do grande, tanto do mestre como do discípulo. E a sorte, ela cai sobre as famílias, e você vai ver que são 24 famílias, lá no verso 31. Por que 24 famílias? Se cada família assume um turno, né? Então é 1 hora por turno, e são 24, fecham o dia. Então, a cada hora do dia, né, naquela mesma hora do dia, havia pessoas cumprindo seu turno, daquela família. Então, quando a gente pensa em pessoas adorando e orando, se a gente for pensar coletivamente, e isso acontecer sem parar, a gente precisa de 24 pessoas, né, tocando, dispostas a orarem, que vão fazer isso aquela hora, todo dia. É possível ou não é fazer isso? Né? Você tirar 1 hora do seu tempo para estar no lugar, se a gente se organizar, a gente consegue. Né? Então, não precisa de muita coisa. Eu sei que o Edilson falou para vocês dos morávios, né? E se você for ver a quantidade de morávios que moravam naquelas terras de Zinzendorf, você vai ver que não era um número grande. Se eu não estou enganado, não chegava a 150. Mas eles, por 104 anos, né? Dentro das gerações que passaram nesse tempo, eles mantiveram nas terras de Zinzendorf oração contínua, 24 horas, com canções, com adoração. Não é? Por isso que, diante desse quadro, teve 24 anos de evangelização, porque em 24 anos os morávios alcançaram todo mundo da sua época. E é interessante que o número de missionários morávios, né, registrados, que fez essa movimentação durante esse período, era de 300.
Então, não foi um número alto, né, de milhões de missionários, milhares de missionários. 300 morados se movimentaram por uma base de adoração e intercessão 24 horas, 7 dias na semana. E a gente vê isso na história, né? O Edilson passou isso para vocês, ok? Vamos lá. Aqui a gente vai ver algo interessante, né? 1 Crônicas 25. Davi, juntamente com os chefes, verso 1 do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados nesse ministério foi, aí ele fala os nomes, sob a direção deste que exercia o seu ministério, debaixo das ordens do rei. Então, Asaf, né, ele conduzia a sua equipe, né, debaixo da autoridade de alguém, isso não era solto, havia uma liderança, né? E essa liderança era de Davi. No verso 3, quanto à família de Jedutum, os filhos, aí ele fala os nomes e diz que profetizava com harpas em ações de graça e louvores ao Senhor. Olha que interessante, lembra que eu falei da adoração ser profética? Existe adoração profética. E os levitas, na época de Davi, eles adoravam com ações de graça, louvor, profeticamente. É interessante que fala a Deus, né? Aí a gente pensa, como assim? Uma coisa que eu não falei, Ivonete, na aula passada, né? Por que Davi movimentava profeticamente? Se a gente for lembrar, quando Saul perseguiu Davi, né, um dos lugares que Davi se escondeu foi na escola profética de Ramá. Então, ele ficou um período lá na escola de Samuel, né? E é interessante quando você vai ver 1 Samuel 10, que fala da unção que Saul recebeu, né? Dentro da palavra que Samuel deu a Saul, ele mandou Saul ir para um lugar e encontrar uma companhia profética. E essa companhia profética, Saul começa a profetizar, né? Saul profetiza 2 vezes, nesse momento antes de ser ungido rei e quando ele persegue Davi. E é interessante que você vai ver que essa companhia profética que Samuel fala para Saul encontrar, ela está com instrumentos também. Então, dentro do contexto histórico, era muito comum os profetas andarem em grupos e eles estarem com instrumentos e eles profetizavam com canções, né? Então, onde possivelmente Davi aprendeu isso aqui? Lá na escola de Ramá, lá na escola de Samuel, né? Então, quando a gente fala isso, né, parece algo assim novo, né? Profetizar com canções, liberar canções proféticas, mas isso já acontecia nos tempos de Samuel. Isso já acontecia em meio às companhias proféticas. E se você for fazer um estudo mais aprofundado, você vai ver que a escola de Samuel não era a única. Havia a escola de Elias também. Tanto é que quando Eliseu ele está indo, né, testemunhar Elias ascender aos céus, né, ele passa por várias companhias proféticas, vários discípulos ali, né, que falam para ele: você está sabendo o que vai acontecer com Elias? Ele fala: estou sabendo, estou ligado, né? Então, era muito comum nas companhias proféticas se usarem instrumentos. Há um momento que Eliseu vai profetizar e Eliseu pede o quê? Traz um arpista, traz alguém que toque bem a harpa, né? Porque era comum nesse ambiente musical de adoração, né, se liberar profecias, né? Isso é muito forte. E a gente vê que no tabernáculo de Davi havia ações de graça e louvor profético ao Senhor, né? Então, o alvo da profecia ali não era as pessoas que estavam ali, mas o Senhor. Mas como assim? Como é adorar a Deus profeticamente? A gente sabe que profecia é falar o que Deus fala, não é? Então, o que é uma adoração profética em louvor e ações de graça? Tudo aquilo que você está movimentando a Deus, né, você está falando a Ele porque Ele revelou a você, porque Ele falou a você,
porque ele manifestou isso a você. Então, aquilo que você está dizendo a Deus é diante da realidade que ele trouxe a você. Então, se profecia é falar o que Deus fala, essa adoração profética é eu louvar a Deus, agradecer a Deus por tudo aquilo que ele tem revelado de si a mim. E eu só posso fazer isso por causa dessa revelação, porque ele se fez visível, ele se fez real, ele se fez conhecido. Amém? Então a gente vê isso já aqui, né, em relação ao tabernáculo de Davi. E é interessante que, em relação à família, né, de Emã, né, Emã, ele não está aqui como cantor, como músico, ele não está aqui, né, como um tangedor profético, como é em relação à família de Asaf, mas ele está aqui como vidente do rei. Então, dentro do tabernáculo, tinha alguém que se movimentava como vidente do rei, como alguém que via, como alguém que tinha a visão aberta, que enxergava as coisas espirituais. Ele não ouvia somente, né? Ele via essas realidades, né? E é interessante a gente perceber isso, porque é esse o ambiente que a gente quer convidar todos aqueles que estão desenvolvendo o turno a trazerem. É esse ambiente que a gente está querendo conquistar, um ambiente de governo de Deus, de autoridade, que aquilo que é liberado é debaixo de um decreto que a gente ouve daquele que está sentado no trono, um ambiente onde a gente libera profecia, se move profeticamente, e tudo aquilo que também a gente traz a ele em adoração é por causa de uma realidade celestial que a gente alcançou. Né? Porque eu creio, irmãos, que os céus estão abertos. Assim como estavam abertos para João, estão abertos para a igreja, amém? A igreja já tem acesso. E a gente já leu isso. A gente tem acesso às regiões celestiais, amém? A gente precisa alcançar isso. Abre aí, por favor, em Efésios 1, novamente. Eu quero terminar dizendo isso, sobre esse acesso. Efésios 1. Olha o verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual, aonde? Aonde que ele tem nos abençoado? Nas regiões celestes, ok? Aonde é que Jesus se assenta, que a gente leu lá em Efésios 2, verso 6, né? Onde é que ele está assentado e nós estamos assentados com ele? Nas regiões celestes, ok? Abre aí em Efésios 6. É um capítulo muito conhecido, principalmente porque fala da armadura de Deus. No verso 10. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, aonde? A gente age contra eles aonde? Nas regiões celestes. Então, o nosso lugar de autoridade, de governo, de bênção, é nas regiões celestes. É nas regiões celestes que nós vamos liberar e nós vamos enfrentar nossos inimigos. Por isso que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, que a nossa luta não é natural nem terrena, ela é espiritual. Nosso lugar de governo não é exercido quando nós estamos em casas de governo, de leis e em casas de justiça. O nosso governo como igreja é exercido quando a gente alcança esses lugares e a gente traz essa realidade em nossas vidas. Então, a gente não precisa de governantes evangélicos. A gente precisa
de cristãos posicionados de Deus que estão no lugar de governo, que são as regiões celestes. E aonde nós estivermos, nós vamos representar essa pátria que é celestial. Nós vamos manifestar o reino, amém, de Deus. E é isso que a gente precisa fazer. Então, a gente precisa de cristão influenciando em todo lugar, mas trazendo uma realidade dos céus, trazendo algo aonde ele adentrou e vivenciou. Então, é isso que a gente precisa entender como igreja, porque a gente já elegeu um monte de gente evangélica e a gente não viu nada, ao contrário, a grande maioria, né, não fez nada, ao contrário, se corromperam, e a gente ainda tem uns aí que, para não se corromper, também não fizeram nada de interessante. Então, a gente precisa entender como igreja. O que, que a gente precisa? Adentrar um lugar, estar no lugar, estar neste lugar, que é o ambiente da profecia, estar neste lugar onde a gente vai entender como Deus quer ser adorado, porque Ele está sendo adorado nos céus, 24 horas, 7 dias na semana. A gente tem que entrar neste lugar onde a gente vai fazer proclamações que vão fazer diferenças, porque não é só aquilo que eu estou entendendo, é aquilo que Deus está falando, como eu estou ouvindo aquilo que está saindo da boca de Deus nos céus, eu estou liberando sobre a terra. Então, é isso que a gente precisa entender. Como é que a gente alcança esse lugar? Em primeira mão, com adoração e com oração, porque oração é falar, intimidade. E a gente já entendeu através dos salmos, né? Porque os salmos, no grego, vai significar canções oradas ou orações cantadas. Então, a gente ora cantando, né? A gente conversa com Deus cantando. Então, antes da oração ser um serviço, interceder, ela precisa ser intimidade. Eu preciso falar com Deus antes de querer apresentar um pedido para Deus. E a gente vê muita gente sendo intercessor, mas sem intimidade, sem relacionamento, não tem quarto secreto. A gente sempre fala aqui, Edilson e Ivonete, né? Que os nossos turnos eles não começam quando a gente se junta. Os nossos turnos começam em Mateus 6,6. Nosso turno começa no quarto secreto. Nosso turno começa quando nós estamos na nossa devocional, no nosso relacionamento, na nossa intimidade com Deus. Porque aí nós vamos adentrar um lugar de forma particular e quando estivermos juntos, vamos entrar de forma coletiva, porque cada um no seu relacionamento com Deus já conhece esse ambiente, já conhece esse lugar, já está nessa presença. Amém? É isso que a gente precisa entender, irmãos. Quando nós estamos em nossas devocionais, quando nós estamos no nosso quarto em secreto, e não quero dizer só o quarto em si, mas aquele lugar, aquele cantinho do seu a sós com Deus, é esse lugar que você tem que sair do plano físico e você tem que se ver diante de um trono, você tem que contemplar um rei, você tem que pisar no mar de vidro pegando fogo, você tem que ver um trono que sai vozes, relâmpagos e trovões, você tem que estar no lugar de graça e de misericórdia, um lugar que é de juízo, de justiça, de autoridade, sim, este é o lugar, mas um lugar também de graça, de misericórdia, de perdão, porque o rei que se assenta no trono, aquele filho que recebeu do pai toda a autoridade, ele é leão e ele é cordeiro. É isso que a gente vai ver em Apocalipse 5. Né? Ele é leão, ele é cordeiro, ele é expressão de autoridade, de juízo, de justiça. Ele supriu a justiça de Deus quando ele morreu na cruz, mas ele manifestou graça e perdão também. E ele vai voltar, só que ele não vai voltar mais como cordeiro, porque como cordeiro ele já veio, ele vai voltar como um leão bradando sobre a terra, trazendo toda a autoridade e todo o domínio do reino de Deus. Amém? Então, nós precisamos adentrar este lugar. Antes que eu comece a chapar aqui, eu vou passar para Ivonete, para o Edilson, senão a gente não vai ter perguntas, né? Se alguém tiver. Né? Porque eu não sei você, mas aqui já mudou aqui o negócio aqui, o ambiente aqui já é outro, né? E eu percebo por alguns que também estão entendendo e estão entrando nesse lugar, né? E eu entendo que muitos de vocês já entram neste lugar e muitas vezes sem saber que lugar é esse, mas tem a experiência, tem o contato, né? E essa palavra não é nem para falar algo novo para vocês, mas para trazer entendimento
né, para que cada vez mais o que acontece seja intencional e trazer uma realidade para a Terra, né? Aleluia. Realmente, como muitos, né, que estiveram com a gente na segunda-feira, é isso mesmo, nosso coração começa a queimar e a gente começa a ser cheio do Espírito Santo, porque quando nós ouvimos, né, todo esse conhecimento, e o Espírito Santo, ele traz revelação e nos leva a um novo nível, né, de entendimento, e que a gente possa estar nos nossos turnos com essa revelação, com esse entendimento, com esse propósito, né? Mas eu quero deixar os irmãos à vontade para quem quiser agora fazer alguma pergunta para o pastor Marcelo, tá? Eu esqueci de apresentar ele, que ele é diretor da base missionária da Casa de Oração lá do Distrito Federal. Então, ele tem muita experiência nessa área de liderar turnos, casa de oração, num lugar de governo, né? De casas de leis, de casas de justiça. E ele também tem sido usado pelo Senhor para treinar missionários e enviado para muitos lugares dessa terra. Então, aproveitem. Fiquem à vontade, irmãos. Quem quiser pode desmutar aí e perguntar. Alguém? Vamos, irmãos. Quer perguntar, amor? Se ninguém se manifestar com a pergunta, eu vou escolher alguém aqui, eu vou perguntar. Brincadeira, irmãos. Alguém? Tá todo mundo de queixo caído? A gente aprendeu muito, né? Mas só não queria perguntar, mas como que Deus é maravilhoso, porque eu estava orando um dos turnos lá, e todas as vezes Deus tem trazido mesmo Romanos 8, Gálatas, sabe? E falando, porque a gente está orando pelo Brasil, a gente está orando por esse período de doença, né? E Deus falando, olha, a solução é que as pessoas entendam que elas são justiça de Deus, né? E eu lembro que eu peguei um tecido dourado, que eu gosto muito de ministrar com ele, e esse tecido era Deus falando o tempo todo ali. E eu fiquei muito feliz aqui agora, escutando, que é isso mesmo, né? Que é essa visão mesmo, como que Deus fala uma palavra só, né? Como que Deus fala uma direção só para nós, porque a solução para isso tudo é mesmo, é os filhos de Deus se manifestarem, né? Com os frutos do Espírito Santo, entendendo que nós somos justiça de Deus, entendendo que nós reinamos nos lugares celestiais com Ele, e isso eu acho que é a solução para esse mundo de caos que o mundo tem vivido agora, onde jaz o maligno, mas nós não somos, nós reinamos nessa terra, né? Em nome dele. Era isso que eu queria falar, como que é a mesma linha, né? Deus é o mesmo. E nós ministramos, acho é muito forte, né? Nós ministramos ali nas regiões celestiais, né? No lugar de governo, né? E nós liberamos ali os decretos que nós ouvimos do rei, e é tremendo que o Senhor nos chama para nos posicionar. Ana? Eu ia falar mesmo. Eu vou perceber, né? É assim, nós tivemos 2 turnos, eu e o Filipe. É tudo muito novo para nós. E esta palavra foi muito forte para nós mesmo. Porque aquilo que foi dito, nós sentimos no coração que não estávamos a preparar-nos o suficiente. A gente foi, e eu sei que a gente deu o melhor e tivemos experiências maravilhosas com o Senhor. Mas Deus quer mais de nós.
Deus não quer que a gente tenha só experiências, a gente quer, tem que haver uma preparação antes. Só que a vida tem sido tão louca, tem sido tanta coisa. É live para aquilo, live para lá, é aulas, é trabalho, é as crianças que estão em casa porque não temos aulas, não têm aulas, a gente tem estado em confinamento. É uma coisa mesmo, é duro, está a ser uma realidade muito dura. E às vezes não há tempo, é uma luta. Ainda hoje eu ouvi, quer dizer, Deus, a gente tem que viver no tempo de Deus, né? É uma graça muito grande. Só que é muito difícil, muitas vezes, conseguirmos estar a viver nesse tempo de Deus. E eu creio que se nós vivermos no tempo e trazer a presença de Deus, nós vamos conseguir. Agora, eu estar a viver isso, não estou a viver ainda. Mas todos vocês têm um caminho, têm uma igreja, têm ministérios. Nós aqui em Portugal temos de facto um serviço. A minha casa, a minha família tem um serviço. Mas quando nós queremos louvar a Deus, dançar a Deus na igreja, não é uma realidade comum em Portugal. Nós não temos isso. É uma luta que nós ansiamos na minha casa. E quando vocês me chamam para estar próximo, porque quando foi chamada da Rema em Portugal, nós tivemos. E vocês fazem parte da nossa família. E sempre que nos chamam, a gente está. Mas eu fico sempre, eu não sei se consigo responder. Eu tenho algum talento entre mim, mas eu não sou uma artista. Eu tenho arte dentro de mim, eu vivo a arte. E aquilo que existe, se calhar ainda não descobri. Mas há muita coisa, eu sei que há um templo, há algo que eu ainda não descobri. Portanto, eu às vezes pergunto-me, será que eu estou a fazer o que é certo? Mas eu creio que há muita coisa que tem que haver nesse despertar. Mas para isto, hoje, esta palavra foi muito importante. Mais ainda, eu e os meus filhos estamos a ler a Bíblia e hoje terminamos, estamos um pouco atrasados, e terminamos Êxodos. E nós tivemos a ler o tabernáculo, as maçãs, e há tanta coisa. Como é que se explica isso a um miúdo de 12 anos e a outro de 17? Eu próprio não as maçãs, porque é que determinadas coisas. Mas eu creio que o Espírito Santo está a falar connosco. Agora, eu ainda não consigo agarrar, mas sei que existe tanto de Deus, tanta profundidade, tanta coisa para nós fazermos. Pronto, por isso esta palavra foi muito importante. Nós estamos a viver. Eu queria que vocês nos amassem também, se percebessem que nós aqui em Portugal estamos mesmo assim, enquanto para vocês é muito fácil, determinadas coisas para nós é tudo um rasgar muito novo. E é uma bênção para nós estarmos a partilhar, foi uma bênção enorme esta palavra, mas eu tenho a certeza que Deus hoje mexeu muita coisa, endireitou muita coisa e sobretudo a mim deu um temor muito grande da necessidade de me preparar antes. Eu tenho que me preparar antes. Eu tenho que viver aquilo que se diga. Quando digo que Deus é Pai, eu tenho que sentir essa paternidade. Não é só estar a as coisas. Pronto, é isso que eu queria dizer. Amém. Deus te abençoe, Ana. Ivonete? Sim. É interessante que a Ana entrou no lugar, né? E esse lugar que ela entrou gerou temor, né? E isso, Ana, é muito de Deus, sabe por quê? Você fala da liberdade que nós temos, né? Mas hoje, essa liberdade, a gente vê, né, de uma forma assim, mais geral, que ela não foi aproveitada e ela levou à libertinagem. Por quê? A intimidade, se a gente não souber lidar com ela leva as pessoas para uma compreensão errada a acharem, né, que podem tudo com Deus e perdem o temor. Né? Então, no Brasil, hoje, a gente vive o que a gente chama de graça barata, né? Que é achar que Deus é tão bonzinho, que a gente pode fazer o que quer, que ele não vai corrigir, que ele não vai disciplinar. Então, muitas vezes, falta esse temor. Você entrou no lugar de temor, né? E o temor leva à intimidade, né? Porque é o temor que é o princípio da sabedoria. Amém. Pastor Diego, quer falar? Perguntar? Só
realmente concordar, né, com aquilo que está sendo dito, que foi dito. Muitas vezes a gente, como o pastor Marcelo disse, muitas vezes a gente faz as coisas, né, entra nesses lugares, mas sem entendimento, né? E aqui em Campo Grande, aqui no nosso estado mesmo, né, a dificuldade também é grande, né, nessa questão de adoração, porque com muito louvor é visto, né, com mais um momento do culto, né, das reuniões. Entretenimento. E entretenimento, não é visto, né, de uma forma assim, um lugar que você entra em Deus, né? E quando partiu o convite para nós participarmos, né, disso, Deus ministrou no meu coração que existem pessoas que estão escondidas, né, que já estão fazendo, como o pastor Marcelo disse, tem pessoas que já estão fazendo, mas chegou o tempo de Deus separar esses que estão escondidos, né, para que eles possam adentrar nesses lugares, né, e possam trazer a realidade do reino de Deus, né. Uau, foi muito incrível esse entendimento que o pastor trouxe, né, realmente trouxe o entendimento daquilo que a gente já está fazendo, né. Glória a Deus. Foi muito abençoado. Obrigado. Alguém mais? Eu posso falar? Sim? Eu sou o pastor Rafael. Queria parabenizar o pastor Marcelo, né, e acrescentar que é por isso que quando a samaritana foi conversar com Jesus, ela estava presa apenas numa questão, como é que eu posso explicar? Litúrgica, de espaço físico, né? Mas os nossos pais adoraram aqui nesse monte, mas você está dizendo que é em Jerusalém, e Jesus fala exatamente sobre isso. Filha, não é uma questão de um lugar físico, mas é um lugar que você deve adentrar, que foi isso que o pastor Marcelo deixou bem claro, né? Porque a adoração é justamente isso, você ser transportado, você mudar a dimensão. É você verdadeiramente manifestar os céus na terra, por quê? Porque você tem o entendimento, Deus te deu uma visão, Deus derramou o seu coração ali para você, por quê? Porque você também derramou o seu coração para Ele. Você saiu de um lugar comum, de um lugar ordinário, e você foi para adentrar um lugar diferente. A única coisa que eu ainda vejo manifesta um pouco dessa questão da glória de Deus no tabernáculo de Moisés, porque se a gente for analisar lá em Êxodo, ele tinha que sair do lugar comum, né? E lá no lugar comum, a nuvem vinha e a glória de Deus vinha que as pessoas não conseguiam ficar de pé. É justamente porque saiu do lugar comum, né? Adentrou um outro lugar, aquele lugar que não é comum. E muitas vezes as pessoas não têm o entendimento disso. Então, eu quero aqui agradecer o pastor Marcelo, quero agradecer a todos vocês por fazer parte, né, dessa família, porque, na verdade, como a nossa amada irmã Ana falou aí, nós somos uma família, né, de lugares diferentes, mas somos uma família, unidos na nossa fé, no mesmo espírito e num propósito, que é adorar e manifestar os céus na terra. Amém? Posso falar? Sim, Cristiano? Então, eu creio que esse tempo que a gente está vivendo, Deus tem levantado nos 4 cantos do país, né? Uma geração, né? Pessoas que queimam, né, por Jesus, pessoas que estão sedentas de Jesus, mas ao mesmo tempo pessoas que querem fazer a diferença, né? Seja na sua igreja local, seja no seu meio onde está inserido, né? E como a palavra fala, né? Eis que vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, né? E quando a gente escuta ou lê esse versículo, a gente pensa que é da maneira que nós vamos adorar Ele, mas é muito pelo contrário, da maneira que Ele quer ser adorado, né? Então, eu acho que esse discernimento, quando ele é gerado em nosso coração, né, os céus, ele invade o lugar onde a gente está, né? Porque eu penso que até esses dias estava ministrando na minha igreja e veio muito forte o texto de 2 Crônicas 7,14, né, onde Deus fala ao povo, né, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, e eu pensei, naquele momento, né, aqui no Brasil, no meio de 202 milhões de pessoas,
há um povo que chama o nome do Senhor, né? E é esse povo que tem que fazer a diferença nesses últimos dias, né? É esse povo que tem que não somente professar a fé em Jesus Cristo, mas fazer com que o nome dele seja conhecido, com que o nome dele seja adorado, né? Falando também um pouco da minha igreja local, nós recebemos uma palavra de Deus que ele usava a adoração como arma, né? E eu creio que Deus tem falado isso no Brasil inteiro, nas pessoas que estão com o coração aberto, porque quando nós adoramos de todo o nosso coração, quando nós nos derramamos, né, como o pastor falou ali também, né, como samaritano, creio que o Senhor ele vem com provisão, vem com o impossível dele, né? Ele vem gerando o zoe, né, a vida de Deus por onde ele passa. Amém. Abner? Shalom, gente, a paz. Na verdade, como eu escrevi aqui, o coração está queimando, a vontade é só de sair, ir para o quarto e continuar, né? É muito incrível, assim, a palavra ser extasiado, de perceber como o Espírito é o mesmo nos 4 cantos do Brasil e ele comunicando e falando ao nosso coração. E hoje, trazendo entendimento, eu acho que é por isso que meu coração queimava, porque desde o ano passado, do meio do ano passado, aconteceu uma situação, né, quando aconteceu a questão do racismo aqui no Brasil. Eu lembro que foi uma terça-feira e eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, eu comecei a me inteirar por causa social, né, tudo isso e tal. Eu lembro que uma hora específica do dia, o Espírito Santo falou bem assim para mim: você já procurou informação em todos os lugares, mas qual é a minha opinião sobre isso? Qual o meu posicionamento sobre isso? E foi nesse momento que eu fui para a presença do Senhor e carregar o coração do Senhor é uma responsabilidade muito grande. Quando ele revela para você as intercessões do coração dele. E eu lembro que nesse dia eu tive uma visão de um Zoom e jovens orando, intercedendo por essa causa. E aí, prontamente, convidei uns amigos e tal, enfim, mas acabou acontecendo um movimento de 7 dias de oração por isso. E assim, foram 7 dias que a gente achava que ia orar pelo racismo, e o que Deus falou foi: eu só quero que vocês abram o Zoom e eu vou falar. E foram 7 dias de experiências que a gente ficou assim, de nível de adoração, nível de profundidade, e ali ficou um marco no meu coração sobre nos posicionar em Deus, nos posicionar em ouvir só. E o que ele falar, a gente vai fazer. O que ele falar, a gente vai se posicionar, seja em mídia social ou se posicionar na presença dele é o suficiente. Então, só que aquilo foi na experiência. Então, hoje, ouvindo o entendimento disso, sim, sabe-se logo no meu espírito. Então, que nós continuemos nessa posição de: Senhor, o que o Senhor quer falar agora? O que o Senhor quer que a gente faça? Qual é a direção para o próximo mês? Qual é a direção para amanhã, daqui a 1 hora? Que nós sejamos esses adoradores, né? De querer só o coração do nosso noivo, só querer estar disponível. Então, eu falei bem assim para mim: se ela me chamar, falar meu nome, eu falo dessa experiência. Aí você chamou meu nome, então estou compartilhando com vocês. Então, é muito bom estar diante de vocês. Obrigado, pastor Marcelo, pela palavra. E é isso, gente. Pastor Marcelo, quer encerrar aí? Falar mais alguma coisa para encerrar tudo isso que o pessoal falou? Só agradecer, né? De poder estar contribuindo, né? E ouvindo os irmãos também, eu estou aprendendo, né? Então, eu acho muito bacana isso. Tá bom? Amém. Mais alguém quer aproveitar a oportunidade? Na verdade, seria aproveitar para perguntar, né? Irmãos, então, na próxima semana, né, nós temos a turma da segunda-feira, né, às 22 horas, horário de Brasília, e a mesma aula na quinta-feira, às 20 horas. Como disse o pastor Marcelo, ele não consegue dar exatamente a mesma aula, né? Vamos crer que o Espírito Santo, ele vai falar com você, né? No dia que você estiver, ele vai providenciar
para que aquilo que seja importante que você escute, você esteja participando. Amém? Deus abençoe cada um de vocês, dê uma boa noite de sono, bom descanso. Amém? E estamos juntos. Obrigada a todos por estar perseverando na torre, né? Isso nós fazemos não para homens, mas nós fazemos para o Senhor, e ele tem ficado alegre, o coração dele tem se alegrado, viu? Porque tem sido algo maravilhoso. A adoração tem subido com muita graça, com muita vida. Deus abençoe todos vocês. Bom Amém. descanso. Obrigada, Amém. pastor Marcelo, foi uma bênção. Obrigada, Amém. viu? Eu que agradeço. Um abraço a todo mundo aí, viu? Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Nunca sei como é que sai nesse tempo.